O azeite dentro daquela botija era pouco. Mas o limite do milagre não era o azeite. Eram os vasos que estavam, aleluia, disponíveis. Ei, quem está disponível para Deus encher essa noite? Quem está disponível para Deus? Quem está disponível para Deus? Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4. Glória a Deus. Eu já pude contemplar esta presença que está aqui nesta noite. Desde quando eu passei por essas portas, eu pude contemplar esta presença. Aleluia. Oh, glória. 2 Reis, capítulo de número 4. Verso de número 1 em diante, texto bastante conhecido pelos irmãos. Escrito está a palavra do Senhor. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para ela consigo para levar consigo os seus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada além de uma botija de azeite. Então ele diz: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás sobre ele de todos os vossos vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Verso de número 5. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e os seus filhos, que o trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Versículo de número 6. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Versículo de número 7 e último. Então ela veio e disse a um homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do restante. Glória a Deus. Esvazie as suas mãos, eu vou fazer uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, cuja tua presença estou aqui nesta noite, Senhor, para proclamar a tua palavra nesta noite. Deus poderoso, eu oro ao Senhor pedindo para que o diácono Guilherme diminua e que o Senhor possa crescer em nosso meio. Que a gente venha desaparecer e o Senhor apareça nos constrangendo com a tua graça e a tua presença. Espírito Santo, que eu venha ministrar aquilo que o teu povo quer ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, através da tua palavra que já é profetizada nesta noite. Porque a maior profecia é a tua palavra, a maior profecia é a tua palavra. Em nome de Jesus, vai jogando por terra toda distração, todo disperso, todo embaraço, Espírito Santo, que a gente venha estar atento àquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja. É que eu te peço nesta noite e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós queremos viver o milagre de Deus. Todos nós queremos viver o extraordinário de Deus. Mas precisamos entender, porque para um milagre acontecer em nossas vidas, é necessário passarmos por processo. É necessário passarmos pelo momento de dificuldade. É necessário passarmos por um momento de aflição. E no livro de 2 Reis, capítulo 4, a qual acabamos de ler, o texto vai nos contar uma história de uma viúva, cujo seu nome a Bíblia não revela. Esta mulher ela estava passando por um momento de dificuldade. Esta mulher estava passando por um momento de dor. Esta mulher ela estava passando por um momento de luto. Ela estava passando por um momento de aflição. Porque a Bíblia vai dizer que os credores iam até a porta da tua casa para tentar extrair os seus 2 filhos, para tentar levar os seus 2 filhos por conta de uma dívida a qual seu marido havia deixado.
Alguns estudiosos afirmam que seu marido era Obadias. Obadias era um dos servos mordomo do rei Acabe. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 18, que quando a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, estava com a campanha de exterminar, estava com a campanha de matar todos os profetas, ele foi responsável, aleluia, por guardar os 100 profetas, 50 em cada caverna, e por isso ele teve que pedir, aleluia, ele teve que emprestar dinheiro do rei Acabe, por conta, aleluia, que ele era administrador, então ele tinha acesso, aleluia, a essas finanças. Então ele teve que emprestar o dinheiro aos profetas para que os profetas pudessem se alimentar dentro da caverna. A Bíblia vai dizer que ele alimentou os profetas com pão e com água. E quando a morte chega até a tua casa, ele deixou essa dívida para a tua esposa. E aqui a gente aprende com o texto, porque a Bíblia vai dizer que esta mulher era filha de um dos, aleluia, discípulo do profeta Eliseu. Ou seja, ela e a casa dela servia ao Senhor. A Bíblia nos mostra que o servo de Deus também enfrenta dificuldade. O servo de Deus também enfrenta dificuldades financeiras. O servo de Deus também enfrenta perdas. O servo de Deus também enfrenta momentos de insegurança. Ela era esposa de um profeta. Ela era esposa de um discípulo do profeta. Aleluia. A casa dela servia ao Senhor. E ela passou por essa dificuldade. Meus irmãos, o milagre acontece na hora da crise. Aleluia. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Jesus. Perceba que o texto começa dizendo que ela foi até o profeta, clamou ao Senhor, aleluia. A primeira coisa que vemos aqui é uma mulher, aleluia, clamando. A primeira coisa que vemos aqui era uma mulher clamando, gemendo por conta dessa dívida, por conta dos credores que queriam levar os seus 2 filhos. Aleluia. O milagre só acontece quando alguém decide buscar a ajuda de Deus. O milagre acontece quando alguém decide se humilhar a Deus. Aleluia. Tem gente sofrendo calado. Aleluia. Tem gente, aleluia, morrendo por dentro. Tem gente que está tentando resolver tudo sozinho. Mas essa mulher, ela fez diferente. Esta mulher correu ao profeta Eliseu. Essa mulher, ela correu para o homem de Deus. Muitos dos maiores milagres da Bíblia começaram com um cenário impossível. Quem lembra do Mar Vermelho? Quando os povos estavam em aflito, o mar estava fechado, não estava aberto. Então para eles estavam sem saída. Então para eles não tinha para onde ir. E a Bíblia vai dizer que Deus abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar. Também, quem lembra de Daniel na cova dos leões, passando por um momento de aflição, a qual os príncipes e principados daquela época da Babilônia estavam, aleluia, estavam, oh glória, aleluia, tentando causar alguma coisa para tentar achar alguma, aleluia, erro do Daniel. Estava tentando achar alguma acusação para acusar a Daniel. E a Bíblia vai dizer que o decreto foi lançado sobre o rei Dário, aleluia, que se todos dobrassem a outro Deus a não ser ele, seria lançada a cova. Então esses príncipes, esses principados conseguiram algo, aleluia, e que Daniel não iriam fazer, porque Daniel, ele era temente ao Senhor, Daniel, ele era temente ao Pai, e ele não se dobrou ao rei Dário. Ele continuou orando ao Deus de Israel. Então ele foi lançado à cova dos leões, mas a cova não parou, Daniel. Quem lembra de Lázaro? Foi morto e após 4 dias ressuscitou. Mas antes de Lázaro ser morto, ele passou pela dor, ele passou pela aflição, porque as suas irmãs estavam desesperadas. Aleluia. Tem a viúva de Serepta também, sem nada dentro de casa, sem nada para dar um alimento para o seu filho. E a Bíblia vai dizer que o profeta Elias chegou até a sua porta e ele, aleluia, profetizou sobre a vida dela e o alimento foi restaurado sobre a casa dela. Quando acaba a força humana, aí que começa a acontecer o sobrenatural de Deus.
Aleluia, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento em que ninguém pode resolver. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ô glória! Percebe que no versículo de número 2, Eliseu disse a ela: o que eu farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela diz para o profeta: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Percebe? De primeira instância ela fala que não tem nada. Mas depois ela fala: eu tenho uma botija de azeite. Muita gente olha para a vida e só vê perdas. Muita gente olha para dentro e só vê bagunça. Aleluia. Mas o Deus do céu vê o meu e o seu potencial. Aleluia. A presença de Deus foi resultado do azeite. O azeite representou a unção. O azeite representou a provisão de Deus. O azeite representou o Espírito Santo. Esta mulher, ela se achava pequena. Esta mulher achou que não tinha nada. Aleluia. Mas Deus achou o suficiente para aquela mulher. Deus achou o suficiente para derramar um milagre sobre a vida daquela mulher. Talvez você ache eu tenho pouca força. Talvez você ache a minha fé é pequena. Talvez você ache que o teu recurso é pouco. Mas o Deus do céu me trouxe aqui nesta noite para te dizer, aleluia, o pouco com Deus vale mais do que o muito. Vale mais do que o muito sem Deus. O pouco com Deus vale o oh, Deus poderoso, oh, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Assim como uma pequena variável pode crescer especialmente numa função, Deus pega algo aparentemente pequeno e multiplica além da lógica humana. O céu não precisa de quantidade. O céu, ele precisa de entrega. O céu, ele não precisa de quantidade. O céu, ele precisa de entrega. Lamandarabadaia sébia. Eu estou sentindo Deus aqui. O profeta deu a estratégia para esta mulher. Perceba que ele falou para aquela mulher: vai, pede emprestados vasilhas, mas não peça pouco. Ô glória! Dentro disso existe um mistério bem muito, aleluia, poderoso. O azeite dentro daquela botija era pouco. Mas o limite do milagre não era o azeite. Eram os vasos que estavam, aleluia, disponíveis. Ei, quem está disponível para Deus encher nessa noite? Quem está disponível para Deus? Quem está disponível para Deus? Ô glória! Deus, ele não necessita de quantidade, ele necessita de disponibilidade. Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto? Oh glória! Deus maravilhoso! Deus, ele enche vaso vazio. Deus, ele enche coração quebrantado. Deus, ele enche vidas rendidas a ele. Oh glória! O problema de muita gente em nosso meio, o problema dessa geração é o orgulho, é a vaidade, é o pecado e a alta confiança. Meu Deus, derrama azeite onde existe vazio. Aleluia. Há pessoas na igreja bonitas por fora, organizados por fora, mas vazios dentro. Não adianta nada você ter um bom terno, não adianta nada você ter um bom sapato, um bom vestido, uma boa saia, ter boa aparência, mas por dentro está vazio. Mas por dentro está vazio daquilo que nos agracia, que é a presença de Deus. Não vale de nada. Não adianta ter boa aparência, porque Deus não olha a aparência. Deus, ele não olha se você está bem vestido. Deus, ele não olha se você está bem vestida. Deus, ele opera da forma que tem que ser operado. É da forma dele, é do jeito dele. Ele trabalha do jeito dele. Ele usa quem ele quer. Ele toma quem ele quer. Ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Ele é Deus.
Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: se houver espaço, eu derramarei o meu azeite. Se houver espaço, eu derramarei o meu azeite. Se houver espaço, eu derramarei o meu azeite. Oh, glória! Quem se esvazia diante de Deus nunca sai vazio da presença dele. Quem se esvazia da eita, eu estou sentindo Deus. Oh, glória! Deus poderoso, alamandarabadaia sébia. Este lamandarabada, este labai. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Oh, glória! Percebe que a estratégia também que Eliseu dá. Entre pelas suas portas. Feche a porta perante a ti e seus filhos. O milagre, percebe que o milagre aqui não foi em uma praça. O milagre aqui não foi em cima de um altar. O milagre não foi diante de uma multidão. O milagre foi dentro da casa desta mulher. Hoje Deus exige gente, eita, aleluia, gente querendo palco, gente querendo multidão para mostrar o milagre que Deus derrama. É Deus dizendo: enquanto você querer multidão, enquanto você querer palco, o meu azeite não vai ser derramado, mas vai para o secreto, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, que Deus derrama o milagre. É de porta fechada, é de porta fechada que Deus opera, é de porta fechada que Deus derrama o milagre, é de porta fechada que Deus derrama o azeite. De porta fechada, intimidade com Deus. Porta fechada, comunhão com Cristo. Porta fechada, intimidade. Porta fechada, reforçando a aliança com Deus. Oh, glória! O inimigo queria levar os seus 2 filhos como escravo. Mas eu gosto desse Deus. Que esse Deus transformou a dívida desta mulher em provisão. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei a afronta que você está passando. Mas o Deus do céu me trouxe aqui nesta noite para dizer para o seu coração: não perturbes o vosso coração. O azeite está preparado, só basta ter entrega. Só basta ter entrega, o azeite está preparado, só basta ter entrega. Só basta ter entrega, só basta ter entrega. Eu vou repetir isso aqui: o azeite está preparado, só basta ter entrega. Entrega. Lamandarabadaia sebe, alamanchoqueribadaia sou. Este lamandarabadaia sou, decantarabadai. Eita. A Bíblia vai dizer que o azeite só parou quando os vasos começaram a transbordar. O azeite não acabou primeiro. Os vasos acabaram primeiro. Está entendendo o tamanho do nosso Deus? Oh, glória! Deus, Ele tem mais para derramar do que nós temos capacidade de receber. Deus, Ele tem mais para derramar sobre ti. Muito mais além do que você se seita. O problema nunca está na falta de poder em Deus. O problema é a falta de sede. Deus ainda cura, Deus ainda batiza no Espírito Santo, Deus ainda renova, Deus ainda aviva, Deus ainda restaura, Deus ainda liberta. Mas quantos vasos estão disponíveis aqui nesta noite? Quantos vasos estão disponíveis? Eita, oh glória! Deus está disposto a encher vasos vazios aqui nesta noite. Deus está disposto a transbordar o seu azeite aqui nesta noite. Se você pode contemplar esta presença, glorifica, exalta o nome dEle, porque Deus está na casa, Deus está nesse ambiente, e o azeite está preparado, o azeite está reservado.
Deus está dizendo, traga mais vaso. Se entrega mais. Se aprofunda mais. Há mais azeite. Há mais azeite. Há mais presença, há renovo, há um renovo. Há um renovo para a casa de alguém aqui nesta noite. Deus está renovando famílias aqui nesta noite. Deus está restaurando aliança aqui nesta noite. Deus está restaurando alianças aqui nesta noite. Deus está restaurando sonhos aqui nesta noite. Promessas estão sendo restauradas aqui nesta noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a dívida foi paga e ainda faltou. Eita! E ainda sobrou azeite para aquela viúva. Depois do milagre, perceba que o profeta vai dizer para aquela mulher: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Deus, ele não apenas pagou a dívida daquela mulher, Deus, ele deu sustento para o futuro daquela casa, porque o milagre de Deus são completos. Deus não entrega nada pela metade. Quando ele falou que vai entregar algo em tuas mãos, se prepara, porque não sobra, porque não falta, sobra, não falta, sobra, não falta, sobra. Deus, ele não trabalha pela metade. Quando ele entra, a restauração. Quando Jesus chega, a restauração. Quando Jesus entra, a provisão. Quando Jesus chega, a recomeço. Quando Jesus chega, a dignidade aumenta. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que ela começou a exaltar o Deus do céu. Aleluia, com azeite. A crise não impede o milagre. A crise que você está passando neste momento não impede aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. A sua dificuldade não impede o que Deus tem preparado para ti. Sabe a única coisa que vai impedir de impedir algo de chegar sobre a sua vida? É se você deixar de se entregar. É se você deixar de orar. É se você deixar de se entregar mais, de descer mais na olaria. Aí sim você não recebe aquilo que Deus tem preparado para ti. Mas ainda há provisão para crente que ora. Ainda há provisão para crente que se entrega. Ainda há provisão para crente que se quebranta a Ele ainda. Oh, glória! Eu estou sentindo Deus aqui. E Deus está derramando um renovo para a causa de alguém. Deus está renovando a aliança de alguém aqui nesta noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Eu não sei do jeito que você entrou aqui. Mas Deus me trouxe para dizer para o seu coração: acalme o vosso coração, porque eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Eu estou cuidando. Eu estou colocando a casa em ordem, porque a casa é minha. A restauração vem de mim. A casa é minha. Deus opera onde a presença dele é exaltada. Deus, ele está neste ambiente. Eu estou sentindo essa graça. Eu estou sentindo essa presença. Deus está descendo com azeite para a vida de alguém aqui. Deus está derramando graça para o coração de alguém aqui nesta noite. Para alguém que entrou aqui nesta noite entristecido. Para alguém que entrou aqui nesta noite, aleluia, todo quebrado. Digo espiritualmente. Deus está restaurando a vida espiritual de alguém aqui nesta noite. Alguém que entrou por essas portas com pensamento de entregar a Deus cargo. Eita, Jesus. Entrou alguém aqui nesta noite com pensamentos de parar, de entregar, de desistir, porque nada vem acontecido na minha casa. Oro, me entrego, e nada acontece. Algo está travado em minha vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para o seu coração:
A tua casa eu colocarei em ordem. A tua família estará em minhas mãos. O teu esposo vai estar aqui me adorando ainda. Porque eu estou trabalhando, eu estou agindo. E eu ajo em silêncio para te honrar no público, para te honrar no muito. Aleluia. Oh, glória. Deus, Ele está agindo na causa de alguém aqui nesta noite. Deus está agindo na causa de alguém aqui nesta noite. Alguém que entrou aqui totalmente preocupado. Alguém que entrou aqui totalmente sem saber o que fazer por conta que essa causa chegou até ela. Mas o Deus que eu e você servimos é um Deus da causa impossível. Em Lucas 1:37 vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Não é impossível para Deus operar em sua vida. Não é impossível para Deus operar na tua casa. Nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus aquilo que é... Eita! Para Deus tudo é impossível. O Deus de causa ganha está aqui nesta noite. O Deus de obras completa está aqui nesta noite. O Deus de obra completa está aqui nesta noite. Tem provisão chegando para alguém. Tem provisão chegando para alguém ainda este ano. Oh, glória! Eu gosto deste Deus. Porque esse meu Deus é um Deus que surpreende. Aleluia. Deus está se agradando com a entrega de alguém aqui nesta noite. Alguém que está na luta, está na prova, mas não para, continua orando. Alguém que está gemendo, mas continua orando. Deus está se agradando disso. E Deus soprou em meu ouvido e disse: o teu milagre, a tua providência chegará ainda este ano. Eu estou trabalhando, eu estou agindo, só não pare, continue. Está na guerra, continue pelejando, continue na marcha, não pare, não pare, não pare. Continue trabalhando, continue guerreando, porque o Deus do impossível está aqui nesta noite. O Deus da causa ganha está aqui nesta noite. O Deus de obra completa está aqui nesta noite. Quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer em sua vida, acalme o teu coração, não se desespere, porque há de acontecer. Aleluia. Eu estou sentindo Deus. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que o azeite foi muito. Foi muito azeite. A ponto daquela viúva não saber o que fazer com o azeite. Ela foi pedir instrução. Ei, o milagre que Deus tem preparado, tem reservado para ti é muito, não é pouco. É por isso que o processo está doloroso. É por isso que a luta está dolorosa. É por isso, aleluia, que não aconteceu ainda, porque Deus está trabalhando. Deus está agindo no secreto. E na hora certa Ele vai te honrar. Na hora certa Ele vai te entregar. Sabe por que Ele não te entregou agora? Porque Ele sabe que se Ele te entregar agora, você não exaltará o nome dEle. Você não glorificará o nome dEle. Assim como Ele disse para Paulo em 2 Coríntios. Ele disse, quando Paulo estava sofrendo pelos espinhos na sua carne, ele disse, Paulo, ele disse para Deus, Deus, se for possível, tira esse espinho de mim. Deus disse, porque eu sou, eita, Deus disse para Paulo, aleluia, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, é na tua fraqueza, aleluia, quando tu tá fraco, é Deus tá se movendo sobre ti, é aí que tu tá forte, quando tu tá caído, Deus te ergue e te coloca de pé, é Deus dizendo para o coração de alguém aqui nesta noite, aleluia, oh glória, eu permito certas coisas na sua vida, é porque para o meu nome ser engrandecido na hora que eu te honrar, é na hora que eu entregar a ti. Deus não tirou o espinho de Paulo, para que Paulo não pudesse exaltar, aleluia, a ele mesmo.
Tem espinho em nossas vidas que Deus permite. Luta, processo, perseguição, dor, angústia, aflição. Deus permite. Para que a nossa fé seja testada. Para que a nossa fé seja, aleluia, testada. É necessário passarmos por dor. É necessário passarmos por perseguições. O evangelho é isso. Crente que é crente sofre mesmo. Geme mesmo. Guerreia mesmo. Porque o inferno ele não aguenta. Quando uma igreja se coloca de joelho para orar. Ele sabe que quando dobra o joelho a causa é ganha. Porque é o céu que guerreia por nós. Deus me trouxe aqui para dizer, não desista de orar. Não desista de clamar por aquilo ao qual você tanto pediu para Ele. Não desista. Apenas persista. Oh glória. Eu já estou encerrando. Glória a Deus, aleluia. O Deus da causa impossível está aqui nesta noite. O Deus de obra completa está aqui nesta noite, aleluia.